Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma aula. Nossa aula hoje sobre introdução à função exponencial. Vamos fazer uma revisão sobre potenciação, mesmo porque a parte de função exponencial está atrelado à parte de potenciação. Está dentro do assunto de funções, dos tipos de funções. Nós já estudamos função do primeiro grau, função do segundo grau. Vamos dar início agora ao estudo das funções ditas exponenciais e logaritmo. Vamos fazer uma revisão breve sobre potenciação, vamos entendermos a definição e também a questão de algumas propriedades e algumas aplicações importantes que nós temos que entendermos para dar prosseguimento ao estudo das funções exponenciais. Então vamos lá. O que vem ser de fato a definição de potenciação? Nós temos aqui um número A que é elevado a um expoente. Esse número A ele é chamado de base, esse N ele é chamado de expoente e esse B, que é o resultado, é chamado de potência. Então nós temos aqui as definições basicamente de potenciação. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui um exemplo, por exemplo, 3 elevado a 4, isso aqui vai ser o 3 multiplicado 4 vezes. Você multiplica o 3 4 vezes e no final você vai ter 81. Então, baseado nesse exemplo, o que nós podemos tirar aqui de aprendizado? Veja, esse 3 ele é tido como sendo a nossa base. Isso aqui é o que nós definimos como sendo a base. Esse 4 ele é o expoente, ele indica quantas vezes nós temos que multiplicar esta base. Então, nós estamos multiplicando a base 4 vezes. O resultado desse produto ou dessa potenciação, ele chama-se potência. O resultado de uma potenciação é o que nós chamamos de potência. Diante disso, temos algumas consequências a partir da definição. Se eu tenho, por exemplo, a potência a elevado a n e esse nosso n aqui ele é igual a zero, o resultado vai ser igual a 1. Então, todo número elevado a zero, vamos pegar aqui como exemplo, todo número elevado a zero, o resultado é igual a 1. Então, por exemplo, se eu pegar 5 elevado a zero, o resultado é igual a 1. Vamos ver mais à frente, quando estivermos aplicando as propriedades, como chegaremos a esse resultado que todo número elevado a zero é igual a 1. Outra, se essa nossa potência, nossa base a elevado a n, se esse n ele for igual a 1, ele vai dar a própria base. Veja que ele dá o próprio a. Nesse caso, vamos pegar como, por exemplo, 7 elevado a 1, você vai encontrar o próprio 7, que é a base. Então, quando esse n ele for igual a 1, nós vamos ter a própria base. E a outra definição é, se esse nosso n ele for maior ou igual que 2, você vai multiplicar n vezes a base. Nesse caso, é o exemplo que nós fizemos anteriormente. Nós temos aqui, por exemplo, mais um exemplo disso aqui, 5 elevado a 3. Quer dizer que nós vamos multiplicar o 5 3 vezes. Claro que não é necessário toda vez fazermos essa representação. Como nós estamos introduzindo, fazendo estudo introdutório de potenciação para estudarmos a função exponencial, então é bom fazermos detalhado. Então, nesse caso aqui nós temos 5 elevado à potência 3, o expoente 3, melhor dizendo, nós temos aqui o 5 multiplicado 3 vezes, multiplicando 5 vezes 5 dá 25, e se multiplicarmos 25 vezes 5, nós vamos encontrar 125. O 5 aqui no caso é tido como sendo que a nossa base, não esqueça disso. O 3 ele é tido como sendo o nosso expoente, que indica a quantidade de vezes que você multiplica a base. E o 125 ele nada mais é do que o resultado da potenciação, que nós definimos como sendo potência. Temos algumas observações que são muito importantes, não necessariamente somente essa parte aqui é importante, mas costuma-se dar destaque para essas propriedades que são usualmente aplicadas em algumas questões que às vezes deixam dúvida, né? Deixam dúvida na hora da resolução. Então nós temos aqui
Se eu tiver a minha base A elevado ao expoente menos n, se esse n ele for um número negativo, veja que eu faço o inverso desse A. Veja que aqui eu tenho um A, eu faço o inverso dele, o inverso de um número. Quando eu vou fazer o inverso de um número, só recapitulando aqui, se eu, por exemplo, tiver o número 5 e quiser o inverso dele, isso aqui fica 1/5. Se eu tiver o número 10 e quiser o inverso do 10, isso aqui é 1/10. 1 sobre 10. Então, se eu tenho o número A elevado ao expoente negativo, para nós eliminarmos esse expoente negativo aqui, nós devemos fazer o inverso. E o expoente que era negativo, ele fica positivo. Então, vamos ver um exemplo aplicado aqui no caso da situação número 1. Por exemplo, se eu tiver 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 2 seria 1 sobre 3 elevado a 2, que nesse caso aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2 dá igual a 9. Cuidado com essa definição. Por que cuidado, professor? Porque às vezes você pode imaginar que 3 elevado a menos 2, você vai multiplicar o menos 3 vezes o menos 3, nada a ver isso aqui, uma relação com a outra, e achar que isso aqui é 9. Ou que você possa se equivocar e achar que esse resultado aqui, no caso, ele no final das contas, isso aqui vai dar igual a menos 9. Isso aqui não tem nada a ver da definição de expoente negativo no item 1. Quando for expoente negativo, não esqueçam. Nós temos que fazer o inverso. Mas o exemplo disso aqui era, vamos imaginar que eu tenho aqui, só um instante, se eu tiver, por exemplo, um número negativo, eu tenho aqui menos 4 elevado a menos 2. Nesse caso, o menos 4 está elevado a menos 2, você faz o inverso, aqui vai ficar 1 sobre, aí o menos 4 normal, isso aqui tudo é elevado a quem? A 2 positivo. Veja que o sinal do menos 4 não muda, só muda o sinal do expoente para ele ficar positivo, nós fazemos o inverso. Nesse caso aqui o resultado vai ser igual a 1 sobre, e uma observação mais que importante, que é bom que vocês saibam, é que, observação importantíssima aqui no caso, se eu, por exemplo, pegar menos 4 elevado a 2, eu estou multiplicando o menos 4 dentro do parêntese 2 vezes. Nesse caso aqui, menos com menos, nós sabemos que dá mais. 4 vezes 4, 16. Se eu pegar menos 4 elevado ao quadrado sem parêntese, esse menos não está entrando na multiplicação. Só entra na multiplicação o 4. Nesse caso aqui vai dar menos 16. Então veja que a situação é diferente. Nesse caso aqui, o menos prevalece e 4 elevado a 2 dá 16. Nesse caso, de maneira mais simplificada, fica menos 1/16 avos. E a segunda observação, melhor dizendo, a nossa segunda observação é, se eu tiver uma fração A sobre B elevada a um expoente negativo, veja que o que acontece com a fração? Ao inverso da fração. Nesse caso, você tem A sobre B elevado a menos N, aqui vai ficar B sobre A elevado ao N positivo. Tem algumas restrições, o A tem que ser diferente de zero, o B diferente de zero. Por que, professor? Que o A aqui nesse caso tem que ser diferente de zero, e nesse segundo A e o B tem que ser diferente de zero. Porque ambos, observe que nessa primeira situação, o B ele é denominador. E nós não podemos ter denominador igual a zero. Na segunda situação, é o A que é denominador. Então é por isso que há restrição tanto para o A como para o B. Nesse caso, a restrição aqui na situação 1 é somente o A, porque somente o A que está no denominador. Então, dando continuidade aqui a revisão sobre potenciação, vamos ver as propriedades importantes dentro do estudo da potenciação. Nós temos aqui a primeira propriedade, você tem multiplicação de potência de mesma base. Veja que eu tenho uma base A elevada a M multiplicado por uma potência A elevada a N. O que acontece quando faremos, nesse caso aqui, a definição de propriedade como sendo a propriedade número 1?
Você conserva a base e veja o que acontece nos expoentes. Nós somamos expoente. O professor coloca um exemplo para nós entendermos isso aqui. Eu tenho 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 5. Normalmente pede para se aplicar a propriedade. Então aqui você conserva a base e soma 4 mais 5. Soma os expoentes. Não esqueçam dessa definição. Aqui vai ficar 10 elevado a quanto? 10 elevado a 9. Na propriedade número 2, que normalmente define-se como sendo a propriedade 2, eu tenho divisão de potência de mesma base. Conserva a base. O que acontece nos expoentes? Veja, subtraímos os expoentes. Novamente, o A é diferente de zero. Por quê? Porque veja que nesse caso aqui eu posso ter A elevado a M dividido por A elevado a N, que na realidade seria A elevado a M menos N. O professor coloca um exemplo dessa definição. Se eu tenho 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. Nesse caso você conserva o 7 e subtrai 5 menos 3. Aqui nós vamos ter 7 elevado a 2. Se na questão estiver pedindo para você calcular, você calcula. Se estiver pedindo só para você aplicar a propriedade, você aplica só a propriedade. Propriedade número 3. A propriedade número 3 chama-se potência de uma potência. Veja que eu tenho uma base A elevada ao expoente M e essa potência está elevada ao expoente N. O que acontece? Conservamos a base, multiplicamos o expoente. Coloca um exemplo, professor. 3 elevado a 4, isso aqui tudo elevado a 2. O que acontece? Conservamos a base, e a base é o 3, não esqueçam disso, e multiplicamos o expoente, 4 vezes 2. Então aqui vai ficar 4 vezes 2, nós temos igual a 8. Então 3 elevado à potência 8. Ao expoente 8, desculpa. Aqui eu tenho uma propriedade número 4. Aqui eu tenho produto de bases diferentes, o A é diferente do B, elevado ao mesmo expoente. O que acontece? Esse A está multiplicando. O A fica elevado ao M, multiplicado pelo B elevado ao M. Coloca um exemplo para entendermos melhor, professor. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 2 elevado a 5, eu posso colocar 3 elevado a 5, 3 elevado ao 5. Veja que as bases são diferentes. Vezes 2 elevado a 5. Eu distribuo o expoente para ambas as bases distintas. E na propriedade número 5, que é a propriedade inversa da multiplicação e a divisão, eu tenho aqui, por exemplo, A dividido por B, isso aqui pode ser reescrito assim, elevado a M. Eu posso colocar A elevado a M dividido por B elevado a M. Aí veja que tem uma restrição com o B diferente de zero. Por que novamente, professor? Porque o B ele é denominador. Jamais você pode ter denominador zero. Um exemplo disso aqui, se nós tivéssemos 5 dividido por 3, isso aqui tudo elevado a 2. O que a gente vai fazer? Ficaria 5 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. E a aplicação de propriedade. Essas são as propriedades que nós consideramos como sendo as propriedades mais importantes. As propriedades operatórias, vamos colocar aqui só as observações. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação, 3 elevado a m mais 2. Veja que aqui no meio eu tenho um sinal de mais. Então eu posso aplicar a propriedade que tem um sinal de mais, é a propriedade número 1. Desmembrando aqui vai ficar 3 elevado a m vezes, veja, quando está somando, você multiplica o que? As bases. Então aqui vai ficar 3 elevado a m, 3 elevado a 2. Nós podemos ter também, por exemplo, 7 elevado a m menos 1. Aqui você pode ter 7 elevado a m dividido por 7 elevado a 1. Ou, se você não quiser usar a divisão, você pode colocar 7 elevado a m multiplicado por 7 elevado a quanto, gente? Elevado a menos 1. Você pode colocar, no caso, ao invés de colocar a divisão, o menos associado à divisão, que é nesse caso, para você não estar toda hora fazendo operações distintas, você pode aplicar a multiplicação. E o exemplo C, é bom que vocês entendam que eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4.
2 elevado a 3 só um instante, elevado a 4. Nesse caso, é diferente de nós colocarmos 2 elevado a 3 dentro do parênteses elevado a 4. Nesse caso, nós primeiro conservamos a base e elevamos 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 não é para multiplicar. 3 elevado a 4 é o 3 multiplicado, vou colocar aqui do lado, 3 elevado a 4 é igual a 3 multiplicado quantas vezes? Multiplicado 4 vezes. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 81. Então aqui ficaria 3 elevado a 4, 81. E veja que ele é totalmente diferente de quando a gente aplica aqui a propriedade número 3. Conservar a base e multiplica os expoentes. Aqui a gente multiplica os expoentes por conta do parêntese. 3 vezes 4 dá 12. Então veja que os resultados são totalmente distintos. Não se esqueça dessas dicas para a nossa próxima sequência fazermos a resolução de alguns exercícios introdutórios sobre o estudo das potenciações dentro do estudo que nós vamos iniciar das funções exponenciais. Então a aula de hoje é basicamente essa parte introdutória da parte teórica. Na nossa próxima sequência nós já vamos resolver exercício atrelado a essa parte de revisão do tópico de potenciação. Antes mesmo de continuarmos, fazermos os nossos estudos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, convidar os amigos para se inscrever no canal, para que o nosso canal cresça cada vez mais.